O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar, vai encontrando seu lugar. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Amados irmãos e irmãs, quando a nossa resposta a Deus é generosa, da mesma forma que o chamado é generoso, é claro, nós nunca corresponderemos da maneira que Deus nos chama. O chamado de Deus é sempre um chamado generoso, sempre nos chama para algo. E a nossa resposta, quando ela tenta corresponder ao chamado, a nossa resposta pode mudar completamente a história da humanidade. Nós vimos isso agora no profeta Isaías, no capítulo 9, o Senhor dizendo para o profeta Isaías que ele abateria o mal como nos dias de Madian. E o que aconteceu nos dias de Madian? Para nós entendermos o que o profeta Isaías está dizendo, capítulo 9, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para aqueles, os povos que estavam submetidos nas trevas, uma luz resplandeceu. Isso só aconteceu porque alguém teve a coragem de responder a Deus e responder ao seu chamado. Então nós vemos o povo de Deus estava lá no capítulo 6, capítulo 7 de Juízes. O povo de Deus estava completamente subjugado, debaixo da escravidão dos madianitas. Israel, diz a Bíblia, Israel preparava o terreno, Israel plantava, e na época da colheita, os madianitas vinham e devastavam como gafanhotos tudo aquilo que Israel tinha plantado para sobreviver durante o ano. Todo fruto que Israel deveria colher, o fruto do seu trabalho, e aquilo que a Bíblia vai dizer, aqueles que semeiam entre lágrimas, ceifarão com alegria. Essa alegria tinha desaparecido, essa alegria tinha sumido. O povo trabalhava, semeava entre lágrimas, mas na hora da colheita eles eram roubados
pelos madianitas. Só que a Sagrada Escritura traz algo esplêndido para nós, um grande segredo. A Bíblia vai dizer que esse povo clamou a Deus. E quando o povo clamou a Deus, Deus nunca vai ser indiferente ao clamor do seu povo, nunca. Deus não é surdo ao nosso clamor. Eu e você, nós não somos invisíveis a Deus. Então, quando nós clamamos a Deus, num determinado momento, o Senhor vai responder, na sua hora, no tempo certo. E o Senhor, então, diante do clamor de um povo que estava cansado de semear entre lágrimas, mas não conseguiam colher com alegria, o Senhor escolhe um homem chamado Gedeão. O Senhor escolhe Gedeão, e é interessante um detalhe muito importante na Sagrada Escritura. A Bíblia vai dizer que o Senhor enviou o seu anjo, e o seu anjo foi ao encontro de Gedeão, e Gedeão estava limpando o trigo no lagar. A nossa Bíblia, infelizmente, traz no português dizendo que Gedeão estava limpando o trigo na eira. Mas no original hebraico não está escrito assim. O original hebraico está, porque como que se limpava o trigo nesse período bíblico? Batia o trigo, jogava o trigo para cima, o vento passava, levava a palha e os grãos caíam, o trigo caía. Isso era na eira, no campo aberto. Só que a Bíblia traz um detalhe importante no original hebraico, dizendo que Gedeão estava limpando o trigo no lagar. Não se limpa trigo no lagar. Se limpa trigo na eira, no lagar se faz o vinho, se esmaga uvas. O lagar era uma caverna, uma gruta bem fechada para evitar os mosquitos, e a temperatura favorecia também o esmagar das uvas e a preparação para o vinho. Tinha uma corda pendurada, eles seguravam naquela corda e iam então amassando as uvas com os pés. E Gedeão estava limpando o trigo no lagar, no lugar de fazer uvas. E quando Deus vê essa sabedoria, por que ele estava limpando o trigo no lugar que se limpa, na verdade, no lugar que se esmaga as uvas? Para se esconder dos inimigos. Os inimigos procuravam o trigo na eira e nunca procurariam uvas, porque não era tempo de uvas. Então eles nunca procurariam o trigo no lagar. E Gedeão, com uma sutileza, com uma sabedoria, ele vai esconder o trigo para alimentar o seu povo no lagar. E saber que o lagar é o lugar realmente do sacrifício, da uva esmagada. Raniero Cantalamessa, que dizia que Jesus foi um vidro de perfume que foi quebrado na cruz e o perfume se espalhou para toda a humanidade. Então Jesus também, eu poderia dizer, é a azeitona esmagada e ao mesmo tempo é a uva esmagada para que nós tivéssemos o bom vinho, o vinho da salvação, que é o seu próprio sangue. Então Gedeão estava no lugar do sacrifício, Gedeão estava no lugar escondido, Gedeão estava num lugar a sós com Deus, limpando o trigo para alimentar o seu povo. Quando Deus viu aquilo, claro, na linguagem humana, quando Deus vê Gedeão com sabedoria, Deus diz, é este que o meu povo precisa. É este que eu vou escolher, é este valente guerreiro com sabedoria que eu vou escolher para devolver a meu povo a alegria que ele havia perdido. Eu vou escolher esse homem para que a resposta dele, para que o chamado dele possa devolver vida ao meu povo que está esmagado pelos madianitas. Eu vou escolher esse homem para que ele seja a minha resposta à oração deste teu povo. Veja, Deus escolhe homens para serem resposta para a oração de um povo. Todas as vezes que o povo de Deus está clamando, todas as vezes que o povo ora, todas as vezes que o povo pede socorro para Deus, Deus levanta alguém, Deus levanta um profeta, Deus levanta você, Deus levanta a sua casa para ser socorro para a humanidade, para ser socorro para um povo. Nós estamos aí na quaresma de São Miguel Arcanjo, o Brasil inteiro e fora do país orando e clamando.
e Deus nos dará uma resposta, mas essa resposta Deus vai dar levantando você como um novo homem, levantando você como uma nova mulher, e se a nossa resposta for generosa, Deus quer fazer da nossa vida uma resposta para o mundo, uma resposta para a humanidade, um remédio para o doente. Foi assim que o Senhor fez com Gedeão, e Gedeão lutou, é claro, tem toda a história de Gedeão, os sinais que ele foi pedindo a Deus, e Deus foi dando, e Gedeão então libertou o seu povo, libertou o povo de Deus das mãos dos madianitas. E quando nós vemos isso, então ele devolve alegria para aquele povo, porque ele respondeu, e o Senhor ainda vai dar uma ordem para Gedeão, vai dizer, vai e com a força que tu tens, liberta o meu povo da escravidão dos madianitas. Olha para quem está do seu lado e diga para essa pessoa, vai e com a força que tu tens, mas não olha para mim não, é para quem está aí do seu lado, vai e com a força que tu tens, liberta o meu povo. É um chamado que Deus está nos fazendo. Eu falava hoje na manhã, a partir de Efésios capítulo 6, fortalecei-vos no Senhor, dizia São Paulo. Fortalecei-vos, e essa força eu explicava de manhã lá no Rincão, fortalecei-vos do poder que vem do alto, e com essa força que tu tens, essa força que nos é dada de Deus, vai e liberta o meu povo. E quando nós celebramos hoje Nossa Senhora como rainha, nós olhamos para o Evangelho e nós vamos ver o Senhor escolhendo mais uma vez uma mulher. Em Isaías, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz através de Gedeão. É claro, um menino nos foi dado, esse menino é o próprio Cristo, a igreja compreendeu assim, o cristianismo compreendeu assim, um menino nos foi dado, ele é o rei da paz. Agora essa luz virá e nos será dada a salvação como pessoa, a partir também da escolha de Deus de uma mulher. Aqui a Sagrada Escritura vai dizer no início do Evangelho, são detalhes que nós não podemos perder da palavra de Deus. O anjo Gabriel, veja, lá no Antigo Testamento para Gedeão, foi um anjo que foi enviado. Aqui mais uma vez Deus está trabalhando e mandando um anjo. Aqui o seu arcanjo, o arcanjo Gabriel, o anjo Gabriel, como diz o texto bíblico, foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada... Como é que é o nome da cidade? Não, minha gente, pelo amor de Deus, vocês estão na televisão. O Brasil está vendo vocês, está parecendo um povo que já morreu. Não morreu não. O anjo foi enviado a uma cidade chamada Nazaré. A palavra Nazaré significa a cidade do consagrado. A cidade dos separados para Deus. Então Deus olha para aquela cidade que tinha como vocação, como chamado, ser e como identidade, ser uma cidade de homens e mulheres consagrados a Deus, separados para Deus. E ali naquela cidade, nessa pequena cidade de Nazaré, cuja identidade é ser de Deus, ser consagrado para Deus, inteiramente voltado para Deus, cuja identidade era adorar a Deus, o padre sabe muito bem, e você também, quando nós compramos um cálice ou quando nós compramos uma âmbula, a gente faz a oração da bênção, consagrando aquele vaso sagrado para o culto divino. Então tudo que for usado fora do culto vai ser uma profanação dos vasos sagrados. Porque ele foi destinado, ele foi separado, ele foi consagrado. O que é uma cidade consagrada? É uma cidade separada por Deus, destinada a Deus. E todo uso contrário é uma profanação daquilo para o qual ela foi criada. Só que dentro dessa cidade, Deus encontrou realmente uma mulher inteiramente voltada para Ele, consagrada a Ele, com uma vida ofertada a Ele. E essa mulher se chama... ainda bem. Essa mulher se chama Maria. O anjo foi enviado a uma cidade chamada Nazaré. E olha o que o detalhe do texto bíblico vai dizer. Deus viu nessa cidade, cuja vocação era ser uma cidade consagrada a Deus, Ele vê uma única mulher, inteiramente voltada, consagrada para Deus, consagrada para Ele.
a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça. O anjo não a chamou de Maria. Qual era a saudação entre os judeus? Os judeus se saudavam com a palavra shalom. Eles diziam shalom aleira, ou seja, a paz esteja contigo. Quando os judeus se cumprimentam na rua, se encontram com o outro, eles vão dizer a paz esteja contigo. Só que na cultura bíblica, para os judeus, era apenas um desejo. Shalom significa saúde, harmonia, plenitude, não te falte nada, reconciliação com Deus. Só que os judeus se cumprimentam com shalom, não como algo concretizado, mas como um desejo. Então, quando ele passa perto de você, ele diz que a paz esteja convosco, como um desejo que ele tem, um sonho. Porque quando o Messias vier, o que eu estou te desejando vai acontecer. Então, é apenas um desejo. Só que o anjo, quando aparece para a Virgem Maria, ele não vai usar a palavra shalom. O texto bíblico não diz isso. Por quê? Porque ela não precisava de um sonho, não precisava que ela fosse uma mulher que recebesse a paz e a plenitude, porque ela já tinha sido concebida, na vida dela já tinha sido antecipado o sacrifício de Cristo, então ela já estava reconciliada com Deus pelos méritos de Cristo Jesus. Foi preparada desde toda a eternidade para ser a mãe do Salvador. Então o anjo não vai dizer para ela shalom, que a reconciliação esteja contigo, que a plenitude, que a saúde, que a harmonia. Não tinha essa necessidade. O anjo vai falar uma outra palavra, e aqui é no grego. O anjo vai dizer kaire ke kariptomene. O anjo vai dizer kaire, é a palavra alegra-te. E por que o anjo, ao invés de usar shalom, o anjo vai usar a palavra alegra-te? Porque na verdade o anjo está dizendo para ela: Maria, você é a responsável para devolver ao mundo a alegria que o pecado roubou. Você é responsável, você será aquela que vai inaugurar o Novo Testamento. Você tem como responsabilidade, o teu chamado é devolver para o mundo a alegria que o mundo perdeu. E o interessante é que a palavra kaire, alegra-te, ela vem da mesma raiz grega de charis, que significa graça. Então o que o anjo está dizendo para Maria? E aqui a Sagrada Escritura diz para nós, a verdadeira alegria é caminhar na graça de Deus. E a graça de Deus nos devolve a alegria verdadeira. Aí nós entendemos o que aconteceu. Lá no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, Deus criou o homem para viver na sua presença. Deus criou o homem para viver na graça. Com o pecado de Adão, capítulo 3 do livro do Gênesis, o homem perdeu a alegria de Deus, perdeu a graça de Deus e, consequentemente, experimentou a dor e a morte. Experimentou a tristeza. A Bíblia vai dizer que a tristeza matou a muitos. Que tristeza é essa? Não é tristeza sentimento, não é tristeza acompanhada de emoções, de choro, de lágrimas, não. Essa tristeza, não é essa tristeza da qual Deus está falando. A tristeza que matou a muito é a tristeza de estar separado da graça de Deus. É a tristeza da morte eterna, porque eu perdi a graça e, consequentemente, eu perdi a alegria de Deus. Então eu estou fora da presença, e a presença de Deus é esta que me dá alegria de viver, que me traz vida e vida em abundância. O homem perdeu a alegria e, consequentemente, entrou numa tristeza profunda que está matando a sua própria alma. E por isso que Jesus vai dizer na sua agonia que ele estava sentindo uma tristeza mortal. A agonia de Jesus foi uma tristeza mortal, porque ele se coloca no lugar do homem, ele experimenta a tristeza que está matando o homem por causa da falta, não que Deus não queira dar a sua graça, mas porque o homem escolheu viver uma vida longe da graça de Deus. Então, quando o anjo aparece para Maria, ele vai dizer: alegra-te, porque tu és a mulher escolhida por Deus para devolver com o teu sim e com tua vida ofertada a Ele,
devolver ao mundo a alegria, a graça que o mundo perdeu através do teu sim. Alegra-te cheia de graça. Essa palavra cheia de graça, ou no grego que é cariptomene, significa que quanto mais Deus derrama sua graça, mais ela se dilata para receber. Ela é a mulher que permite Deus preenchê-la de todos os lados com uma única graça. Ela não é cheia de graças. Cheios de graça somos nós, que recebemos muitas graças todos os dias. Ela não, ela é cheia da graça, de uma única graça, que é a própria plenitude e a presença de Deus na vida dela. E o anjo não a chama de Maria, ele a chama de cheia de graça, da própria graça de Deus. Deus a preencheu de tal maneira que agora ela está na plenitude da graça de Deus. Então ela é responsável em devolver para Adão e Eva, em devolver para a antiga mulher, a alegria que ela havia perdido por causa do pecado. Feche seus olhos um pouquinho e diga comigo: Maria, minha mãe. Maria, minha rainha. Que o teu sim e que a tua presença traga para a minha vida e para a vida dos meus a alegria de Deus. Eu preciso voltar para a vida da graça e caminhar com Deus. Devolva-me, mãe, que a tua intercessão neste dia possa devolver aquilo que eu acabei perdendo. Eu comecei dizendo que o povo de Deus semeou entre lágrimas e precisava colher com alegria, mas não tinha colheita. Eu sinto Nossa Senhora dizendo para mim e para você hoje, o Espírito Santo vai revelando isso para nós, que Nossa Senhora está se comprometendo comigo e com você, a devolver para nós a alegria da colheita. O que você tem semeado há anos entre lágrimas, e que parece que não tem visto a colheita. A semeadura você tem visto entre lágrimas, com joelhos no chão, orando, clamando, pedindo, buscando, jejuando, buscando na palavra de Deus, rezando pela sua casa, pela conversão de alguém. Nossa Senhora está dizendo que hoje a intercessão dela devolverá para nós a alegria da colheita. Você vai colher aquilo que você está semeando há anos. Aquilo que nós não temos visto, que os madianitas têm vindo e têm roubado. E você tem plantado e parece que tem sido saqueado. Na hora de experimentar os frutos da semeadura, na hora de experimentar os frutos do trabalho duro de suas mãos, você não tem colhido porque tem sido roubado, saqueado, a sua terra tem sido devastada. Nossa Senhora está dizendo: eu fui enviada, eu fui escolhida, eu fui chamada para devolver ao mundo a alegria de conhecer Jesus. Um menino nos é dado, um menino nos foi dado, a luz está voltando, a luz está invadindo as trevas. Meu querido, minha querida, é a sua mãe que está falando com você, é a Virgem Maria dizendo para você hoje: eu fui enviada aqui até você, e com a minha intercessão eu quero devolver para você a alegria da colheita. Eu estou dizendo, filhos meus, vocês colherão aquilo que tem plantado, e eu tenho visto como mãe o suor do seu rosto, as lágrimas que pingam dos seus olhos, os seus joelhos que se dobram diante de Deus. E essa palavra que o anjo disse para Maria, alegra-te, é Nossa Senhora que está dizendo para você. Qual é seu nome? Eu vou dizer até 3, você diz bem alto, para as pessoas que estão nos acompanhando em casa poder ouvir. 1, 2, 3. Alegra-te. É Nossa Senhora dizendo para você: alegra-te. Alegra-te porque você vai colher tudo aquilo que você tem plantado com sacrifício, com lágrimas e com suor. Deus não desistiu de você.
Deus não é indiferente a você, Deus não desistiu de nós, Ele não desiste de nós. E o Senhor quer fazer na sua vida, quer fazer por você, para que nós também sejamos uma resposta para tantos outros. Outrora Deus escolheu Gedeão, agora escolhe a Virgem Maria, e através dela quer escolher a mim, quer escolher também a você. Para que nós levemos essa resposta a tantas pessoas que precisam. Nossa Senhora está aqui, irmãos. Nossa Senhora está aqui conosco. A igreja nos ensina que quando a palavra de Deus é proclamada, aquilo que foi proclamado está acontecendo. Então está acontecendo agora. Ela está conosco, ela caminha conosco. Nós não estamos sozinhos. E o que ela ouviu do anjo: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Hoje ela está repetindo para mim e para você: alegra-te, filhos meus, alegra-te. Alegra-te porque o Senhor está contigo, nós não estamos sozinhos. Olha nos olhos da pessoa que está do seu lado aí, com muita fé diga: meu irmão, se você não sabe o nome, pergunta: você não está sozinho, você não está sozinha. Você tem uma mãe que está proclamando e profetizando sobre a sua vida. Alegra-te, é chegado o tempo de se alegrar. É chegado o tempo de secar e limpar as lágrimas, porque o nosso Deus está nos consolando, devolvendo para nós a alegria da colheita. A alegria da colheita, você crê nisso? Você crê que tudo que você semeou durante esses anos, quem sabe orações que você tem feito, pedido, clamado, jejuado, feito tantas novenas, tem acompanhado tantos irmãos nas madrugadas orando, será que Deus é indiferente a você? Não é? Será que você é invisível a Deus? Não é? E a Nossa Senhora que está trazendo o recadinho de Deus para nós e dizendo: pode se alegrar, pode colocar um sorriso no rosto, pode colocar um sorriso no rosto, porque todas as sementes que você plantou, diz o Senhor, crescerão, florirão e darão frutos em abundância, e você verá e colherá os frutos das suas lágrimas. As nossas lágrimas que têm regado a terra, nós veremos, porque o Senhor não brinca conosco, Ele nos leva a sério e escuta a nossa oração. E diante de tudo isso, diante daquilo que o anjo foi dizendo, diante daquilo que, da conversa dela com o anjo, e Maria extasiada diante do gigantismo da vontade de Deus, o anjo vai dizer: não temas, Maria. Mas o temor de Maria não é o medo que eu e você temos e que ficamos paralisados por causa do pecado, não. O medo, o único medo de Maria era o medo, era o temor de não corresponder ao gigantismo da vontade de Deus. Esse era o temor dela, não era o medo que nos paralisa, o medo causado pelo pecado que nós temos, não. Ela tinha apenas um temor: desagradar a Deus e não corresponder ao tamanho do chamado. E o anjo vai dizer: tu serás coberta pela sombra do Altíssimo. Nada em ti ficará fora da graça que vem do alto. Tu serás envolvida, em ti, é como se o anjo dissesse: em ti se cumprirá o Salmo 91, mulher. Tu serás envolvida pela sombra do Altíssimo, a Sheriná de Deus estará sobre ti, a glória de Deus vai te envolver de todos os lados. Tu estarás debaixo da sombra do Altíssimo, como outrora o povo de Israel era conduzido pela nuvem. Os judeus vão dizer que o povo, quando saiu do Egito, a glória de Deus acompanhava o povo, a nuvem estava sobre eles durante o dia para o sol não ser quente demais, e durante a noite uma coluna de fogo para iluminar, clarear, aquecer. Só que os judeus dizem que essa nuvem não cobria apenas por cima, a glória de Deus cobria na frente, atrás, dos lados, por baixo e por cima. O povo estava envolvido pela presença de Deus. O anjo vai dizer: tu serás coberta pela sombra do Altíssimo. O anjo está dizendo: você será toda envolvida na Sheriná de Deus, na glória de Deus. E o que significa Sheriná?
significa Deus estabelece a sua tenda e nos convida a entrar nela e experimentar quem Ele é. É isso que o anjo está fazendo com ela. Deus estabeleceu a sua tenda no meio de nós e tu és a primeira convidada a entrar nessa tenda e experimentar quem Deus é. E porque tu experimentas quem Deus é, tu podes derramar sobre os homens a alegria que vem de Deus. O primeiro homem e a primeira mulher foram expulsos do paraíso. Tu serás, mulher, aquela que vai trazer os filhos de Deus de volta para o paraíso. Claro, Jesus é o caminho que abre as portas do paraíso. Ele é a porta aberta do paraíso. Ele é o jardim aberto. Ele é o único caminho percorrido. Mas uma vez que Ele abriu o caminho, por João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Uma vez que Ele se torna o caminho de volta para casa, Nossa Senhora é aquela que nos toma pela mão como uma madrinha de batismo, como uma mãe, e nos faz caminhar no caminho que é Jesus e nos trazer de volta para o lugar da alegria, para o lugar da graça. E nós voltamos pulando de alegria, como diz a profecia de Sofonias. Dê pulos de alegria, Israel, solta gritos, exulta-te, filha de Sião, porque o Senhor está no meio de ti. A partir de então, a partir da resposta que ela vai dar, São Bernardo de Claraval que vai dizer que diante do diálogo de Maria com o anjo e do anjo com Maria, São Bernardo vai dizer que houve um grande silêncio no céu, na terra e nos infernos. O céu silenciou porque precisava da resposta dela. O céu ficou em silêncio porque era a maneira de salvar os homens. A terra ficou em silêncio porque ela clamava. Nós precisamos, nós oramos, nós clamamos esses anos todos. Salva-nos, ó Deus. Hosana, vem em nosso socorro, por favor. Agora é o tempo. Se ela der sim, nós seremos salvos. E os infernos ficaram em silêncio, aterrorizados, porque seria o seu fim. Seria o seu fim. Então São Bernardo, ele se coloca no diálogo. Ele vai dizer assim para Maria nessa hora, muito ousado São Bernardo. Ele se coloca entre o anjo e a Virgem Maria. Enquanto ela vai dar a resposta, São Bernardo de Claraval vai dizer assim: Maria, não seja humilde agora, seja magnânima, aceita essa missão. Nós precisamos do teu sim, nós precisamos da tua resposta, é a nossa chance. Não seja humilde agora, por favor, seja magnânima. E foi nessa hora que Maria vai dizer então aquilo que nós ouvimos no Evangelho. Eis aqui, não é serva, o original não está serva, o original está escrava. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Por que Maria diz isso? Eis aqui a escrava. São Pedro, na sua segunda carta, vai dizer que nós nos tornamos escravos daquilo que nos domina. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus disse para o casal, Deus disse para o homem: aqui estão os animais, dominai-os. Qual que era a missão de Adão e Eva? Dominar os animais e não ser dominado por eles. Os judeus dizem que quando Eva foi conversar com a serpente, quando ela se encurvou, quando ela se abaixou para conversar com a serpente, foi aí que ela foi dominada. Ela deixou de ser rainha e se tornou escrava. Ao invés de dominar, ela foi dominada pela serpente. E ficou igualzinha a serpente, mentirosa como ela. A Bíblia vai dizer, a serpente era o animal mais astuto. A palavra astuto no hebraico é a mesma que nu. Quando Adão e Eva pecaram, eles viram que eles estavam nus. Na verdade, eles viram que eles estavam tão astutos como a serpente. Se tornaram imagem da serpente. Então Eva, ao invés de esmagar a serpente, ela foi esmagada por ela. Ela preferiu acreditar nas mentiras da serpente a acreditar na verdade que saía da boca de Deus.
Aí nós entendemos então por que Maria vai dizer: eis aqui a escrava. Quando ela diz eis aqui a escrava, ela está dizendo: a primeira se tornou escrava da serpente, porque a serpente a dominou. Eu me torno escrava de Deus, porque só Ele me domina, só Ele é o meu Senhor e mais ninguém. Ela se tornou inteiramente de Deus. Eva foi dominada pela serpente, Maria foi dominada por Deus, uma escravidão de amor. E é por isso que ela pôde dizer: eis aqui a escrava do Senhor. Eu sou escrava unicamente de Deus. Eu tenho uma cadeia aqui no meu pé, você pode ver, de cobre. Quando eu fiz a consagração à Nossa Senhora, há 25 anos, tem 25 anos que eu carrego essa cadeia aqui no pé. Na minha época não tinha, quando eu fiz, no ano 2000, não tinha essas correntinhas com cadeado, enfim, que hoje nós conseguimos comprar. A gente fazia, mandava fazer a cadeia de cobre, lá no centro da cidade de São Paulo. Só que eu nunca quis colocar essa cadeia, nunca. Porque todo lugar que eu vou, as pessoas olham e falam: padre, é para reumatismo isso aí? Ou acho que é alguma coisa esotérica, é para energizar o corpo. Enfim, eu nunca quis, mas todas as vezes que eu entrava na capela, eu coloquei um anelzinho de terço no dedo, era o sinal da minha consagração. Mas todas as vezes que eu entrava na capela, Nossa Senhora falava comigo: eu quero que você coloque a cadeia. Eu falei: não vou pôr não. Põe a cadeia, não vou pôr não. Fiquei um ano, eu fiz a consagração em 99, fui pôr a cadeia em 2000. Um ano brigando com Nossa Senhora, até que eu me deixei convencer. Enfim, pus a cadeia, está aí escrito totus tuus, enfim. Certa vez eu fui para o Recife, visitar uma família, e eles me levaram uns dias para a praia. Eu dei um mergulho no mar, e as águas levaram a cadeia. Eu saí da praia, procurei no mar, não encontrei, fiquei numa alegria, que eu falei assim: agora eu não vou usar mais essa cadeia, vou voltar para o meu anelzinho. Nunca quis mesmo, mas falei com Nossa Senhora, falei: se foi a senhora que lá no ano 2000 mandou eu colocar essa cadeia, a senhora vai trazer de volta. São Francisco Xavier perdeu a cruz em alto mar, o caranguejo levou até a praia. Eu sei que eu não sou Francisco Xavier, mas eu só podia, se foi a senhora, se eu ouvi direito, a senhora vai trazer essa cadeia de volta. Fui para o hotel onde estava hospedado, dormi. No outro dia, 10 horas da manhã, eu voltei para o mar. Em outra parte do mar. Falei de novo: estou entrando nas águas, hoje é meu último dia aqui em Recife. Se foi a senhora vai trazer de volta. Eu estou lá na água, andando, e falei: eu vou voltar para São Paulo, vou mandar fazer outro anelzinho, que quem faz essas cadeias, eu acho que nem faz mais. De repente, eu estou lá na água, nadando para um lado para o outro, eu vejo no mar uma coisa brilhando. Eu fui, sabe quando você vai assim? O que será isso, né? Quando eu cheguei pertinho, eu me abaixei dentro das águas, aquela água cristalina do Recife. Eu pus a minha mão no meio da areia, não era a cadeia. Nossa Senhora trouxe de volta e me disse: fui eu que falei, falo de novo e falarei, não tire essa cadeia da minha consagração. Então aplauda para valer. E num dia, irmãos, de uma oração de libertação, de exorcismo, essa cadeia encostou nas costas do possesso, sem que ele visse. E ele começou a gritar, dizendo que tinha um ferro consagrado queimando ele, que era para tirar aquilo dele. Porque antes de eu colocar a cadeia no meu pé, ela segurou com as suas mãos. É a mulher do sim a Deus, a escrava unicamente de Deus. E é por isso que hoje ela está dizendo: faça-se em mim segundo a tua palavra, para dizer: a primeira mulher preferiu acreditar nas mentiras da serpente. Eu escolho unicamente acreditar na verdade que é a palavra de Deus. Faça-se em mim segundo a tua
palavra. É nesta palavra que eu apoio a minha vida. É nesta palavra que eu construo a minha história. É nesta palavra que eu vou devolver ao mundo a alegria de ser de Deus e de caminhar na presença de Deus. O que o Senhor fez na vida da Virgem Maria, ela quer nos ensinar e nos abrir para que o Senhor também possa fazer na nossa. É claro, ela é a Virgem Maria, mas o que ela quer nos ensinar é que se nós formos unicamente escravos de Deus e de mais nada, e se vivermos mergulhados na sua palavra, nós também devolveremos ao mundo a alegria que o mundo perdeu de estar na presença de Deus. O mundo vive na euforia. A euforia depende de fatores externos, de boas ou más notícias. A alegria de Deus não depende de fatores externos. Mesmo no vale, o nosso coração está cheio da alegria, porque sabemos que não estamos sós, nós temos um Deus que nos acompanha. E o finalzinho do Evangelho eu termino com esse versículo. É um versículo, um dos únicos versículos da Bíblia que eu não gosto muito de ler, padre. Não gosto, é perigoso esse versículo aqui. Diz assim: o anjo retirou-se. É o versículo mais perigoso da Bíblia. Sabe por quê? Quando Maria deu a resposta para Deus, o anjo foi embora. E ela nunca mais viu o anjo. É como se o anjo dissesse assim, a saída do anjo, é como se Deus dissesse para ela: agora, assuma as consequências do teu sim. Agora viva de fé. Agora eternize o seu sim aos pés da cruz. O sim que tu começaste agora será eternizado aos pés da cruz. E o anjo retirou-se. Ela não viu mais anjo. Ela não viveu de consolação, mas ela viveu de fidelidade a Deus. É isso que Nossa Senhora quer nos ensinar nesses tempos difíceis. A não viver de consolações, mas viver de fidelidade a Deus. Olha para quem está do seu lado e diga para essa pessoa: se for para ser escravo, só de Deus. E de mais nada e de mais ninguém. Escravos só de Deus. Vai ficando de pé, igreja. Ela disse sim. Qual vai ser a sua resposta nessa tarde? Aqui no santuário do Pai das Misericórdias. Qual vai ser a sua resposta? Sim. Qual vai ser a sua resposta? Sim. Só que o anjo vai se retirar. E ficaremos com a consequência da nossa resposta. O nosso sim precisa eternizar no Calvário. O sim de Nazaré precisa eternizar no Calvário. E assim devolveremos, uma vez que formos uvas esmagadas, devolveremos para o mundo a alegria do vinho novo. Está disposto a isso? Então fecha seus olhos, mas levante os seus braços. Peça a presença de Nossa Senhora aqui neste lugar. Peça a presença dela, ela que é, nós que começamos a Santa Missa cantando que ela é a augusta Rainha dos Céus. Peça a presença dela, põe volume na sua voz, ora, reze, igreja. Diga: mãe, eu preciso segurar nas tuas mãos e caminhar em fidelidade, de fidelidade em fidelidade, de fidelidade em fidelidade. Escravos unicamente de Deus, escravos unicamente do Senhor, de fidelidade em fidelidade, de fidelidade em fidelidade, e não de consolações, e não na busca de consolações, mas de fidelidade em fidelidade, de fidelidade em fidelidade, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, buscando a Deus, amando a Deus, buscando a Deus e amando a Deus. Eu preciso tanto. Cantemos. Do teu colo de mãe. E assim o povo que andava nas trevas terá a grande luz. Eu preciso tanto do teu colo de mãe. Erga mesmo os seus braços
comando protetor, intercede sempre em meu favor. Oh, me ama, me ampara, me protege, comando protetor, intercede sempre em meu favor. Oh, me ama, me abraça, mãe, me esconde em teu manto. Me ama, me abraça, me ama, me abraça, mãe, me abraça. Me esconde em teu manto. E deixa o Espírito do Senhor orar em você agora. Senhor, obrigado por ter nos dado a tua mãe como nossa mãe intercessora. Obrigado, Senhor, porque ela devolve para nós a alegria da tua salvação. Não estamos mais condenados a morrer na tristeza, mas ela inaugura para nós o tempo da alegria da colheita. Obrigado, Senhor, muito obrigado, mãe. Bendito seja Deus. Amém, Senhor. Te louvamos.